Há quase 2 semanas, o presidente Lula aprovou algumas medidas que integram o pacote de segurança pública apresentado pela Câmara dos Deputados. Entre as proposições estão o fim dos pedidos de novo julgamento para condenados a mais de 20 anos e a aceleração dos ritos do Tribunal do Júri. O que muda? Seria o fim da impunidade? Tem também um aumento de pena em crimes sexuais, o uso de tornozeleiras eletrônicas por detentos que cumprem regime semiaberto, antecedentes para crimes praticados por menores de 18 anos. Para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio o advogado criminalista e professor de antropologia Taurino Araújo. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde. Professor, antes de mais nada, o senhor acredita na eficiência dessas medidas? O senhor acha que pode realmente acabar, melhorar um pouco a punição dos crimes neste país? Emerson, é o seguinte, medidas são intenções, e intenções elas devem ser executadas. As intenções legislativas elas são boas, agora necessitam de vontade política para serem levadas adiante. Aqui a gente fala aqui sobre antecedentes para crimes praticados por menores de 18 anos. O que é isso? Bom, no caso é o seguinte, essa parte da lei, inclusive, eu censuro, porque ela equipara essas infrações, que na verdade não são crimes, e elas iriam compor os antecedentes criminais quando esse adolescente atingisse a idade adulta. Esse dispositivo, eu acredito que vai acabar tendo a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo. Ou seja, o que o indivíduo praticou como criança e adolescente ser computado nos antecedentes dele para crimes eventualmente praticados quando ele estiver na idade adulta. Ou seja, o adolescente que mata com 17, com 16 anos, a partir dos 18 ele é limpo. Ficha limpa. É isso? Antes seria assim. Com a mudança, isso aí já passaria a integrar os antecedentes dele. Mas seria bom isso, você não acha? Mas aí no caso é o seguinte, porque aí haveria uma confusão entre essa infração e o crime. Aí eu acho isso injusto, vai acabar sendo decretada a inconstitucionalidade dessa Tem até pergunta aqui de telespectadores, professor Taurino, em relação a menor, eu vi uma pergunta chegando aqui, o Brasil é o único país onde um menor de 18 anos pode matar, estuprar e ficar impune? Que justiça é essa? Pascoal Brito dos Santos, mora em Vilas. Eu responderia a Pascoal o seguinte, que o importante na justiça criminal, o importante no processo penal, é que haja efetivamente a punição. Quem praticou o crime seja efetivamente punido. A quantidade de punição, por incrível que pareça, não é tão importante. Essa história, por exemplo, do menor não poder aparecer o rosto dele, isso pode acabar um dia? Você acha que... acredito que vai acabar um dia. Vamos falar do segundo julgamento. O que muda com o fim do segundo julgamento? Emerson, é o seguinte, antes havia um segundo julgamento, porque o legislador de 1940, quando foi feito o Código Penal, ele entendia que uma pena de 20 anos era uma pena muito grande, mas não é assim. Você veja que há hipóteses onde o elemento ele praticou crimes que justificam uma condenação maior ainda. Então o julgamento só deve ser endireitado se houve falha no julgamento. Antes, o novo julgamento era obrigatório. E com isso a gente viu, por exemplo, o caso da irmã Dorothy, na qual houve uma condenação anterior e uma absolvição superveniente. Temos aqui mais perguntas aqui, doutor. Por que no Brasil não temos prisão perpétua ou pena de morte? Nossos bandidos são mais bonzinhos que os americanos. Sueli Braga, da Barra. Sueli, é o seguinte, quem examina a questão da ordem técnica, é como eu estava respondendo anteriormente ao nosso telespectador. O importante não é o tamanho da punição, é que haja punição e haja punição imediata para o crime praticado. Por quê? Porque se nós formos começar a punir com pena máxima todos os crimes, daqui a pouco até uma injúria vai ensejar a pena de morte. Um crime simples. Então não é importante tanto a quantidade de punição, mas que a punição ocorra contra o culpado. Professor, a gente falou aqui sobre a tornozeleira eletrônica. Como funcionará isso? A tornozeleira eletrônica, Emerson, já é uma tecnologia usada em outros países do mundo. Quem estiver em regime semiaberto, cumprindo uma condicional, uma prisão domiciliar, para que não venha aprontar, cometer novos delitos, teria aquela tecnologia GSM, né? E vai localizar a pessoa onde ela estiver. Por quê? Porque o que está em regime semiaberto pode frequentar locais de tóxicos, locais perigosos. Isso aí ensejaria a possibilidade de praticar novos crimes.
É isso que a medida vem coibir. Ou seja, ele terá um controle sobre a área em que ele está trafegando, enquanto goza daquele benefício. Isso vai ser implantado logo? Vai ser implantado logo.